Vamos lá, sejam bem-vindos todos. Vamos conversar aqui com o nosso querido amigo Flávio Santos sobre perda de entes queridos, né? Tenho observado, Flávio, né, a propósito desse tema, alguns desencarnes aí de pessoas próximas a nós, pessoas do nosso círculo, né? Além da pandemia, os estados normais das coisas que surgem. E as pessoas têm ficado um pouco mais apreensivas com todo o ocorrido, né? E essa é uma conversa no intuito da gente extrapolar um pouco, sair da casinha, sair desse confinamento, né? E caminhar, talvez a gente não possa caminhar para fora, mas a gente fazer esse caminho para dentro, né? E aí, essa é a intenção da gente bater esse papo sobre perda de entes queridos. E para começar, a gente aquecendo aí um pouco, né? Como foi que você conheceu o Espiritismo, Flávio? Não se preocupe que eu vou estar aqui ligado no nosso tempo. Joia, joia. Eu conheci a doutrina espírita por incentivo de uma irmã minha. Essa irmã começou a desabrochar a faculdade mediúnica, né? Começou a sentir alguns sintomas de mediunidade, sensação de presença, saída do corpo e algumas oscilações emocionais que alguns médiums sentem pelas sensações do próprio contato mediúnico, e ela própria começou a buscar e trazer livros para casa. E aí ela começou a me incentivar a ler também, começou a compartilhar comigo esses livros. E quando eu me debrucei sobre a obra de Allan Kardec, a princípio, o que é o Espiritismo, eu não parei mais. Ela saiu e eu continuo até hoje, mais de 20 anos depois, né? Que interessante, né? Que interessante. 20 anos depois. Vamos lá. Sabendo todo esse arcabouço, né? A gente sabendo de todo o aspecto consolador do Espiritismo, falando sobre a vida após a morte, né? Ainda assim, eu encontro em alguns companheiros nossos de doutrina ainda certa dificuldade, né, para poder lidar com essa questão, com a perda de uma pessoa querida, de um ente querido, de uma pessoa amada, que pode nem ser um parente, mas, enfim. Como é que a gente pode tentar lidar com isso, Flávio? Esse fenômeno, Jacó, em certo nível, é até compreensível. Compreensível porque somos criaturas que temos um atavismo, isso falando de maneira mais simples, temos um peso sobre nós ancestral, que é o peso de vivermos na carne e de termos pavor do final da existência, da finitude do corpo. A morte sempre amedrontou e é um medo arquetípico. O homem primitivo, ele chorava diante das intempéries e se desorganizava diante das ameaças naturais que ele não compreendia. Em função do desamparo que ele sentia e uma certa perda de segurança. A falta de segurança que ele sentia em relação à selva, ao meio hostil, terremotos, maremotos, animais ferozes. Hoje, o ser humano, quando perde, por exemplo, vou falar logo de uma perda que talvez seja a perda, uma das perdas mais importantes, perdas entre aspas, né? Mas quando ele, por exemplo, tem a morte da mãe, é como se o homem primitivo dele perdesse esse chão e tivesse uma sensação de desamparo e de falta de segurança. Mesmo quando a genitora está velhinha, ali na cadeira, já nem levanta mais de 90 anos, e eu sou adulto, tenho autonomia, já posso dar conta da minha vida, mas mesmo assim aquela mãe velhinha ali, quando desencarna, gera uma desorganização, gera uma mobilização psíquica no sujeito, a ponto dele ficar um pouco sem chão, porque é uma perda simbólica muito importante. A morte, especialmente a morte de entes queridos, é uma dor muito grave, é uma dor séria, é uma dor forte, porque quando morre alguém querido nosso, dá uma sensação de que algo em nós morreu com ele, e algo em nós foi com ele. Né? É aquela expressão que o poeta Stevenson é conhecido pela obra O Médico e o Monstro, né? Stevenson, que é um poeta britânico, ele dizia que a saudade é a ausência do ser presente e a presença do ser ausente. Então a saudade é isso. A saudade é a presença do ser que se foi.
e a ausência do ser presente, né? A morte, portanto, tem isso. A morte é um dos temas mais clássicos de poesia, de literatura, de arte. O medo da morte sempre inquietou a criatura humana, sempre atormentou. Mas a sua questão é muito importante, porque se de um lado esse temor em certos níveis psíquicos nos protege, porque senão a gente talvez acionaria mecanismos autodestrutivos em nós com muita facilidade e o limiar para o suicídio seria muito mais fácil. Por outro lado, e em outros aspectos, o medo é compreensível por sermos criaturas ainda cujos instintos predominam e o medo é subproduto dos instintos, né, filho direto do instinto de sobrevivência. Mas, por outro lado, o desespero, a revolta, a não aceitação, a desorganização, o desequilíbrio, os surtos psicóticos já entram, digamos assim, numa faixa que nós já temos preparação e temos condição para evitar. Especialmente aqueles que são iluminados pelo esclarecimento espírita, já temos condição não de anestesiar a dor, mas pelo menos de diminuir o desespero. A gente pode lidar com a dor, sentindo ela, mas não necessariamente surtando e ficando desesperado, né? Diga. Eu vou puxar já a próxima pergunta, em virtude aqui de Valdete Sarmento. Um abraço, minha amiga, saudades de você. Ela por muito tempo esteve ali à frente, né, do AMAR e de outras casas ali próximas à Barra. Ela disse assim, ó, mas a ausência física é difícil. Você não ouve mais aquela voz amada, o toque carinhoso. Claro que devemos ressignificar essa ausência. Com a ajuda da doutrina, fica mais fácil. Mas muitas pessoas ainda permanecem nessa dificuldade, né? Essa dificuldade de aceitar, né? De aceitação. Todas as coisas nesse mundo têm um prazo de validade. O nosso corpo físico também, né? E aí, como é que... como é que a gente pode ir mais um pouco a fundo aí nessa questão dessa dificuldade, né? Até para entender. Você já deu aí uma bela aula lá do passado, né? Desde a história da humanidade. E agora, em termos práticos, o que é que a gente pode trabalhar ainda nessa dificuldade, Flávio? Perfeito, perfeito. Só antes de adentrar, alguém está comentando que está congelando. Continua congelando ou já parou, minha gente? Ó, você tá ótimo, seu vídeo para cá também. Eu também estou lhe vendo bem. Pode ser a internet também. Ana Cristina, ela participa lá do centro em que trabalhamos juntos. Cris, sai e entra de novo, que aí é possível que carregue, né? Bom, Perfeito. Abdon está falando mais uma vez aí, né? Se a morte não é casual, porque ainda temos dificuldade de aceitar, ou seja, ainda aí nesse tema que a gente acabou de conversar. Por que essa dificuldade de aceitar, né? Pois é, como do ponto de vista da encarnação, ou seja, da vida física, nós somos dotados de um corpo animal, e esse corpo tem os impulsos biológicos e todo o conjunto dele, o instinto de sobrevivência faz com que desperte em nós o estado de alerta que desencadeia o medo ou a resistência à morte, né? Freud, que era materialista e que não tinha nenhum tipo de adoção em comportamento espiritual, ele costumava dizer que o inconsciente parece não acreditar que morre. Ele disse isso em uma das... Ele falou uma verdade, talvez mais do que ele imaginava, né? Intimamente, a centelha divina sabe que não vai morrer, mas mergulhados na carne, Emmanuel chega a dizer assim, que a gente mergulha numa neblina de carne, e essa neblina, pensa numa neblina, né? Fumaça na frente, torna difícil a gente retirar essa neblina para ver as coisas de maneira mais clara, né? Quando acontece isso, é um São Francisco, torna-se esses exemplos que ainda são minoria, mas um dia será comum, né? Que a pessoa conseguir espancar essa neblina carnal, afugentar ela e ver as verdades espirituais. Então, Kardec chega a perguntar aos espíritos, por exemplo, a respeito do medo da morte. E os espíritos respondem que quem tem medo da morte é o homem encarnado. E aquele que teme a morte pensa mais como um homem
homem no sentido de ser humano, homem do que como espírito. O espírito não sente medo da morte. Né? Então, é a nossa dimensão, para falar no linguagem psicológica, a nossa dimensão mais egóica, que teme a morte. O espírito que eu sou não teme. Né? Kardec chega a dizer que a morte é sair de uma prisão, nascer e entrar nela. Né? Então, veja que coisa interessante. Né? A perda de entes queridos é um tema que, inclusive, é abordado muito nas ciências psíquicas, na minha área. Né? Tem uma obra que é considerada uma obra fundamental, chamada Luto e Melancolia, de Freud, pai da psicanálise, que ele especula. Freud tinha um conceito materialista, né? E para ele, a libido, energia psíquica, que não é exclusiva da vivência sexual exclusiva, mas sexualidade para Freud é muito mais abrangente. Então, tudo que é de vida, de disposição, de energia, tem a ver com essa movimentação da libido. Ele dizia que, nessa obra Luto e Melancolia, ele dizia que toda vez que a gente estabelece relações afetivas com pessoas, envolvimentos afetivos com pessoas, a gente está acionando essa libido, essa energia que para ele remontava a energia sexual. Há muitas críticas e questionamentos sobre isso, mas enfim. Mas ele dizia que quando alguém morre, quando alguém falece, é como se esse investimento de energia sobre a pessoa, vou usar o jargão técnico, né? O sujeito deixa de investir sobre o objeto. O objeto aqui é a pessoa querida, né? O objeto na psicanálise não tem nenhum sentido pejorativo. É objeto de afeto. E essa energia, ou essa libido que não foi direcionada para o objeto de afeto, fica com a pessoa e gera melancolia. E aí, Freud vai dizer que essa melancolia, ou luto, né? A melancolia faz parte do luto, demora algum tempo, depois a pessoa vai regredindo, vai processando, né? E ele chega a dizer que esse luto, essa perda, pode ser de um emprego, pode ser de um objeto, pode ser de dinheiro, né? Que são lutos secundários, mas o luto primário, por excelência, é o luto da morte, né? E para ele, digamos assim, o luto daria uma sensação de perda que é uma perda simbólica, ou seja, a pessoa vai, eu tenho uma sensação de perda, mas é como se algo em mim também perdesse, que é o que eu falei no início da nossa conversa. No início da nossa conversa eu disse que quando alguém morre, a sensação que eu tenho é que algo dentro de mim morreu com a pessoa, se foi. E aí Freud vai dizer o seguinte, que, Jacó, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente nunca assim, toda relação é única, né? Toda relação é única. A gente vê isso, por exemplo, vou citar casais, né? Fulaninho está casado com uma pessoa e ele funciona de uma forma com essa pessoa. Se ele se separa e de repente se casa em segundas núpcias com outra mulher, de repente ele funciona diferente. E a gente é assim. Cada relação a gente é diferente. Nas relações a gente é diferente. Com cada pessoa a gente funciona de uma forma, porque tem a ver também com a retroalimentação do outro. E como o outro se relaciona comigo, eu também reajo, eu também respondo. Ora, então, eu, de alguma forma, eu tenho alguns elementos psíquicos específicos para com aquela pessoa querida. E especialmente quanto mais íntima, mais querida, eu sou alguém único com aquela pessoa. E aquela pessoa também é alguém único comigo. Quando ela morre, é como se esses aspectos eu não pudesse mais resgatar. Então, Freud especulava que o luto bom é o luto que eu sofro, eu sinto, mas eu processo tudo. E no final do luto, eu vou incorporar em mim aquelas características simbólicas que era daquela pessoa. É muito comum, Jacó, a gente vê depois de alguns anos, aquela pessoa que viveu uma perda, dizendo assim, olha para isso, eu estou me comportando igual a fulana, igual a minha mãe que faleceu, olha para isso, eu repetindo as atitudes que era dela. Freud até usa uma metáfora interessante. Ele vai dizer que nas civilizações primitivas havia aquele patriarca, aquele chefe do grupo, aquele chefe do clã. E quando ele morria, os outros, né, os que ficavam, muitas vezes faziam um ritual antropofágico de comer o cadáver, né? E inclusive havia a crença de retirar o cérebro, comer o cérebro para incorporar os poderes daquele que se foi e agora se tornar líder do grupo, chefe da tribo, etc. Freud vai dizer que esse comer aqui tem algo de simbólico, né? De internalizar psiquicamente as características do outro, né? E isso faz parte do luto. Claro que há processos de luto que são processos inadequados. Por exemplo, só um exemplo,
é o nosso filhinho que, de repente, viu a morte de um gato, de um cachorro. Aí, o que é que a mãe ou o pai faz? Nós fazemos, de maneira geral, compra outro cachorro ou compra outro gato, né? E aí o filho fica... Mas, assim, era aquele gato, era aquele cachorro. E a gente pediu dele viver o processo de luta, porque aquele cachorro, aquele gato era único, ainda que fosse irmão gêmeo, né? Era uma relação única, né? E a gente vê até processos de negação mais graves. Por exemplo, aquela mãe que perdeu um filho e não teve resistência, enlouqueceu. E aí você vê, às vezes, no atendimento psiquiátrico, aquela mãe com a boneca, né? Colocou a boneca em substituição ao filho por conta da dor terrível. É como se ela estivesse negando o processo ali com a boneca, porque a boneca é a filha ou o filho dela, né? Pequeno, né? O luto envolve, às vezes, sentimentos controvertidos. Em alguns momentos, a gente passa pelo luto e um dos primeiros sintomas, uma das primeiras sensações que muita gente tem no luto é culpa. Poderia ter evitado, poderia ter feito alguma coisa, quase sempre não poderia ter feito. Uma segunda culpa é o seguinte: eu poderia ter sido melhor para ele ou para ela. Essa é uma culpa mais densa, é uma culpa mais elaborada. E aí começa a especular uma série de culpas, né? Freud chega a dizer da raiva. Por que a raiva? Porque se eu tenho uma relação muito, muito, muito intensa com você, aí você morre, você não está mais aqui para eu investir afeto. Esse investimento de afeto não tem. Então eu fico com raiva do ser que se foi, porque agora o que será de mim? Claro que é uma raiva inconsciente, né? Mas é como se fosse uma espécie assim. Quando você se vai, você feriu o meu narciso, né? Pelo que você se foi. Mas claro que isso eu estou falando em termos aí não espíritas, em termos gerais, para dizer que o que falta à psicanálise é que a psicanálise fala que o processo de luto envolve um laço simbólico com aquele que se foi, que na psicanálise não existe mais. Eu vou fazer um laço simbólico e vou incorporar ele emocionalmente a mim. O espiritismo vem dizer que esse laço simbólico é um laço espiritual. Seja por um contato mediúnico, seja por intuição, mesmo que a gente não tenha uma informação mediúnica, a gente faz silêncio interior, a gente faz recolhimento, faz oração, a gente vai sonhar com o ser querido, a gente vai se encontrar, a gente vai sentir a presença dele e vai ter a certeza de um encontro futuro, né? Porque aí sim a vida continua, a falta é inevitável de tal forma. Jacó, a gente está vivendo... Eu sei que estou me alongando demais, eu vou passar a palavra para você. Mas... Nada, fica à vontade. Mas a gente está vivendo um momento muito especial que, assim, alguns lutos têm ocorrido de uma forma que a pessoa não tem o ritual do luto todo, né? Porque não tem como se despedir dos entes queridos por causa da Covid, né? Alguns indivíduos não têm oportunidade de lidar com os parentes, de dar o último adeus, né? A gente tem outros lutos, luto da privação social, do contato com o outro, lutos simbólicos, perda de emprego, perda de trabalho, perda de deslocamento, perda de o empobrecimento social que a gente está tendo, né? E a gente está compensando nas mídias digitais. Então, o cenário atual é um cenário de ausência de ritual de luto, ausência de despedida, ausência de contato. Uma psicanalista que eu gosto muito, chamada Maria Rita Kell, disse que talvez esse luto ainda vai se prolongar, dessas pessoas que não processaram o ritual do luto, talvez se prolongue mais por conta de ser invisível esse luto, né? De não poder ter esse contato mais próximo, de não poder chorar com a família extensa, digamos assim, porque estamos relativamente separados. Mas o que eu defendo é que hoje a gente está preparado para os lutos variados, inclusive os lutos na pandemia. A gente tem preparo, a gente tem condição, pela proposta espírita, pelo conhecimento espírita, pela oportunidade que a gente tem, pelo acervo que a gente tem. E veja, Jacó, eu não estou dizendo isso para dizer que a gente não vai sofrer, a gente sente. Aliás, é preciso sempre esclarecer uma coisa que às vezes é ensinado de maneira, na minha humilde opinião, de maneira inadequada, que é o seguinte: não chore pelos seus entes queridos, porque eles vão se perturbar do outro lado. Não sinta saudade. Ou então virou um robô, virou uma máquina. Não. Aliás, eu já disse para minha família, para os meus familiares aqui, que se eu morrer antes, se não chorar por mim, eu vou me chatear, porque esse povo nem ligava para mim, nem sentiu falta de mim. Eu quero ver a pessoa, né, prancheando. Kardec chega a dizer isso. Kardec aborda no Dia dos Finados. Ele pergunta aos espíritos se a frequência ao cemitério, chorar os mortos, etc., fazem mal a eles. E os espíritos dizem, pelo contrário, faz muito bem. Os espíritos gostam de ser lembrados. A saudade. O que os espíritos, na verdade, sofrem é quando vê o amor querido da vida deles querendo se suicidar,
se desesperando, revoltado, não aceitando. Aí eles veem aquilo, não podem fazer nada e se amarguram também. Mas sentir falta, sentir saudade é como se fosse uma prece para eles. Eles se sentem bem de serem lembrados, de ter... Agora, que as recordações não sejam recordações angustiantes, que só não fique na cabeça o momento final do cadáver, mas lembre dos momentos bons, dos momentos felizes. Eles ficam bastante entusiasmados com isso. É como se fosse uma prece direcionada a eles, né? Então, nós hoje, Jacó, temos a oportunidade de ver tudo isso de uma outra forma, né? Repito, saudade vai ter, a gente vai sentir. Jesus chorou quando soube da morte de João Batista. Escreve o Evangelho. Então, saudade a gente vai ter. Sentir falta a gente vai ter, é claro. Né? Foi colocado aí da falta do contato físico, e é verdade, na vida física não vai haver mais esse contato físico, vai haver a expectativa do futuro reencontro, que é mais rápido do que nós imaginamos, mas de qualquer forma sente a falta do contato físico. Como sentiria a falta do contato físico se um filho nosso ou um cônjuge viajasse para o exterior e ficasse, sei lá, vou passar um tempo lá para fazer mestrado? A gente sente, né? A gente sente a falta. Imagine, porque a morte é uma viagem, né? A desencarnação é uma viagem. Então, de fato, nós temos hoje condições de nos preparar para essa desencarnação, para essa viagem, que pode ser, de alguma forma assim, quando a gente viver. Aliás, todos nós vamos viver algum momento de luto, né? Se não agora, depois. Em algum momento a gente vai viver alguma perda importante, uma perda significativa, né? E isso é um dos fatores que fazem parte das provas da vida, né? Interessante, Flávio. Vou puxar um pouquinho os ganchos que você tratou, e muito interessantes e bem proveitosos, né? Que isso já começa lá desde a infância, né? Que a gente não é preparado para vivenciar. Os pais querem colocar a gente dentro de uma bolha, né? E proteger a gente do mundo. E a morte, ela passa a não ser natural no decurso da vida, né? Então, a gente já enxerga a morte como algo estranho, como algo abominável, né? Como algo que a gente não precisa experienciar. E a gente quer se distanciar da morte física, né? Lógico, estamos falando aqui. E ainda assim a gente persiste. Ainda vejo muitos colegas, amigos espíritas, fazendo exatamente isso que você acabou de abordar, né? Demonizando o luto. E como ele é tão necessário, né? É lógico, a gente precisa vivenciar ele de maneira saudável. É lógico, a gente vai sentir, não é robô, é o que você disse, a gente não é robô. Agora, há uma grande diferença, é um abismo entre porque você se foi e me deixou aqui, aí quando a gente sente a falta da segurança, né? Do que, poxa, estamos aqui, estamos sentindo sua falta, mas acreditamos que vamos nos reencontrar em breve. Fique daí que a gente fica daqui, não é? E aí, dentro dessa perspectiva, trazer aqui também um pouco do Livro dos Espíritos, pegar seu gancho. Abdon, Camila, estou vendo que Valdete também está comentando. A gente vai voltar aqui e dedicar um tempinho para comentar aqui as postagens de vocês. Trazendo aí a pergunta 320 do Livro dos Espíritos, você citou, já vou pegar ela aqui como um gancho, né? Os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na Terra? A resposta dos espíritos a Kardec: muito mais do que poder julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. E se são infelizes, serve-lhes de alívio. Aí é que eu venho agora com a pergunta para ti. A saudade pode atrair esses espíritos, né, para perto de nós ou prejudicá-los, né, gerar obsessão? Existem muitas questões em torno disso, né? Me diga aí, meu irmão. Não, na verdade, assim, a saudade é uma manifestação de afeto. O afeto não pode fazer mal. O afeto ao ser querido, na verdade, se eu sinto saudade, eu lembro dele, desde que essa saudade não seja contaminada com desespero e com revolta, aí sim ele pode se amargurar, mas a saudade, a lembrança, é como se fosse uma prece para ele. Se ele de alguma forma está perturbado, porque às vezes algum parente não é um espírito evoluído, pode estar ali no reduto doméstico,
pode estar ali próximo a nós, essa vibração mental, essa mensagem mental nossa pode lhe fazê-lo bem, pode até ajudá-lo no despertar, porque é tecida de carinho. Nenhuma mensagem mental de carinho é negativa. Agora, é diferente de eu me jogar no chão, como você falou, e diz, fulano, fulana, volte aqui. Aí eu estou evocando eles. E eles, amargurados, podem se desequilibrar lá. Ademais, como na maioria dos casos, esses entes queridos não são espíritos evoluídos, são espíritos como nós, feitos de virtudes e também de imperfeições. Eles não têm condição de receber esse chamado de uma forma tranquila. É diferente quando a gente chama o nosso anjo de guarda, o nosso guia espiritual. Ele é um espírito de uma categoria superior e tem condição de receber esse chamado sem se amargurar, né? O ente querido, não necessariamente ideal, que as nossas preces não sejam preces de chamar ele. Venha cá, se manifeste, pelo amor de Deus, não me deixe aqui. Mas preces que a gente envolve eles em ternura, em vibrações positivas. Ah, é um refrigério para eles. Eles ficam, né? Se eles estão ali próximo do meio doméstico, eles são encaminhados para se renovar e para depois voltar, porque o afeto continua para nos ajudar, para nos esperar de lá, né? Ou para se refazer em colônias, em regiões do mundo espiritual, em cidades espirituais, né? Então tudo isso é bom. A prece, a saudade, não é a prece e a saudade que chamamos. Aliás, como diz Givaldo, a prece pode até afugentar alguns espíritos que não gostam de prece, né? Então, na verdade, é o contrário. A prece é sempre positiva, né? Não é isso que vai chamá-los, né? Mas uma evocação atormentada, aí sim. A gente sabe que muitas pessoas procuram os centros, né? Movidas por essas dores, vamos apelidar assim, né? Querendo, na maioria das vezes, receber comunicações de lá para cá. E aí a gente nota a questão da psicografia, né? Lógico, bem difundida por nosso querido Chico Xavier. Mas existiriam aí outros meios da gente estabelecer essas comunicações que não a própria psicografia dita, né? Ou a esperança de vir uma comunicação do meu parente. Existem meios que eu possa vir a ter contato com esses meus entes queridos? Joana de Ângeles costuma dizer, Jacó, que é óbvio que o médium é como se fosse uma chamada de vídeo que a gente faz, né? Por meio do smartphone, da tecnologia digital. Então a mediunidade é um acesso, digamos assim, mais contundente. Se a gente está perto de um médium, se a gente tem acesso à mediunidade e vem a comunicação, por que não aceitar? Mas é claro que nem sempre a gente tem condição. É claro que há motivos que nos escapam. Às vezes, naquele momento, o familiar não tem condição de nos atender e de vir ao nosso encontro para dar uma mensagem, seja por N motivos, seja porque a gente está tão mal que a gente ia se emocionar demais, ia ser contraproducente, seja porque ele vai se emocionar demais e ele ainda está se adaptando. Eu noto, Jacó, que o período de luto, onde a pessoa fica um pouco assim anestesiada, né, imediatamente após a desencarnação, que fica muito reflexiva, muitas vezes coincide com o período em que o espírito está ainda hibernado, ainda despertando. Porque, meus amigos, a morte é uma espécie de cirurgia. Aliás, é a cirurgia que tira o espírito do corpo. Então, imagine você indo para uma cirurgia, tomando anestesia geral e dormindo. Depois de um tempo, você acorda e você pergunta que dia é hoje, quanto tempo eu passei na sala cirúrgica. O espírito ele vai lentamente despertando e se dando conta de quanto tempo tinha, quanto tempo passou. Esse processo de despertar da anestesia muitas vezes coincide com o tempo que o parente, que o encarnado, que o ser querido ficou na Terra assim meio desconectado, meio fora do ar, meio chocado, aquele choque inicial. E eu digo mais, o choque inicial não é o mais doloroso. O choque inicial é terrível, a pessoa fica assustada. Por exemplo, no momento atual, um parente nosso falece de Covid, aquilo nos choca, aquilo nos mobiliza. Mas eu acho que o mais doloroso é depois dessa etapa, o dia a dia sem a presença do ser querido. Retomar o cotidiano sem ela.
essa é uma dor que não vai ser curada, ou melhor, vai ser cicatrizada. Ou melhor, vai ser estancada, mas não vai ser cicatrizada totalmente, né? Vai ficar marca. Mas é uma dor que somente o tempo, que somente aos poucos, e sobretudo, a ação no bem, a empatia e solidariedade com outros vai diminuir um pouco essa saudade, que é como se fossem pequenos alfinetadas, como diz Joana de Ângeles, né? Então, o que fazer, respondendo a sua pergunta, se eu não tenho uma fonte mediúnica que possa vir uma mensagem, que eu faça silêncio interior, que eu faça meditações, que eu faça leituras nobres, que eu envolva o ser querido em vibrações positivas, que vai acontecer duas coisas. Com o tempo, eu não preciso ser médium, eu vou sentir a presença, a sensação de presença de uma visita, e eu vou sonhar com esse parente. Eu vou adormecer e vou sonhar. Eu vou ter aqueles sonhos nítidos, que é a demonstração do mundo espiritual, que eles estão ali com a gente, né? Que continuam com a gente, continuam acompanhando. E não nos enganemos, não. A saudade que a gente tem aqui, eles têm lá. Porque não é diferente, né? Então, é bacana pensar nisso, né? É importante, porque às vezes a gente esquece, né? E Kardec já disse, todos nós somos mais ou menos médiuns, né? Aí temos uma infinidade de graduações, né? De níveis de percepção extrasensória que permite a todos, quem nunca sentiu um arrepio, né? Um cheiro, né? Um sonho, enfim. Perfeito, perfeito. Pegando o seu gancho, acho que foi o próprio Chico que falou que saudade é uma dor que fere nos dois lados, né, da vida. Quem está lá e quem está aqui. A gente não pode esquecer também, como você disse aí um pouquinho antes, né, os seres desencarnados não têm superpoderes ou não se transformam em outra entidade que não o que a pessoa era sem o corpo. O que nós seremos sem o corpo. A nossa essência, a gente não perde, nem se transforma em outra coisa. Então, é importante a gente ressaltar que do lado de lá, eu acho que eles também ficam nessa expectativa de receber notícias nossas, né? E aí, eu ressalto aí mais uma vez esse ponto que você falou, da gente vibrar positivo, fazer uma prece por ele, a gente tentar se estabelecer num mecanismo que a gente também mande recados para lá, né? As nossas, como você falou aí, mandar as nossas mensagens mentais para lá. E deixar que ocorra naturalmente de lá para cá também. Né? Para a gente não cair nessas questões perigosas de querer forçar alguma coisa. Né? O telefone de toca de lá para cá, Chico sempre falava, para a gente tentar não forçar coisas e cair em situações perigosas, tipo uma das que você já citou aí, de um ente querido não poder vir ao nosso chamado, ao nosso socorro, não estar em condição. Eu acho que, imagine, você não poder atender um filho, eu acho que deve ser uma aflição para uma mãe de tamanha natureza, que é falta de caridade a gente fazer esse tipo de coisa, né? Quando a gente fala em perda, a gente for para o dicionário, a gente já vê, né? Que a gente carrega nessa palavra essa questão de deixar de possuir, né? A gente gosta de estabelecer a nossa posse, não só das coisas, mas das pessoas também. Como é que a gente pode tratar isso, meu amigo? No caso, a sensação de perda das coisas e das pessoas? Isso. A gente acha que aquilo vai estar sob o nosso domínio o tempo todo. E o mundo não é assim. O mundo não gira em torno de nós, né? Como é que a gente pode começar a tentar caminhar aí num caminho mais seguro que não esse? É verdade. Treinando o despojamento e o desapego das experiências humanas. E quando eu falo desapego, não é sair por aí dando tudo, né, tirando a roupa do corpo, ficando nu. Não é isso, não. Na verdade, o desapego muito mais é uma atitude interior do que necessariamente só uma atitude braçal, operacional.
O desapego tem a ver com treinamento, com reflexão, né? Que tem a ver com despojamento das coisas. Há pessoas apegadas e desapegadas, independente das posses que tenha, né? Mas é a ideia de você tentar amar as pessoas sem retê-las e sem possuí-las, né? Amar enquanto elas estão com a gente, enquanto elas passam pela nossa experiência, mas o tempo todo treinar essa autonomia do outro, essa libertação do outro em relação a nós, e ao mesmo tempo com as coisas, usar as coisas, mas não se escravizar às coisas, né? Ou seja, utilizar ali com aquilo que as coisas têm de bom, que pode me oferecer, mas não viver a serviço das coisas, porque senão não sei o que tenho, são as coisas que me têm, né? Novamente eu estou citando Joana de Ângeles, hoje está terrível. Joana de Ângeles tem algumas Estava te mensagens... acompanhando na anterior. É verdade. Tem uma mensagem que ela diz o seguinte, aliás, mais de uma mensagem, ela sugere que todos nós deveríamos refletir de vez em quando sobre a temática da morte, né? E não é fazer um culto mórbido, não é fazer um culto da morte, não é isso. É refletir sobre a existência, refletir sobre a possibilidade da passagem, que a qualquer momento a gente pode passar. A gente até se angustia de falar isso, Jacó. Quer dizer, então, já é sintoma de que não é uma coisa muito bem trabalhada na gente. Note bem, e ela diz, te habitua a de vez em quando refletir na tua e na partida dos teus. Porque se tu fores antes, tu despertarás sem muito choque e te adaptarás de maneira mais tranquila. E se os teus forem antes, tu não os perturbarás e até os ajudarás com a sua mente, com a sua emoção, com o seu equilíbrio. Se a gente se habituar a refletir sobre o tema, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa live aqui é um exercício maravilhoso de a gente se habituar a treinar sobre o tema, a exercitar sobre o tema. Se a gente, de vez em quando, treinar esse tema, exercitar esse tema, vai ficar um tema mais fácil. Vai ficar um tema mais que a gente vai digerir. O que é que acontece? Já não é sintoma a ideia de que não pode nem falar no assunto que a gente se angustia. Se a gente falar sobre a desencarnação, falar sobre a morte, a gente tem um piripaque, a gente tem um curtipio, a gente fica mal. Quer dizer, já é uma sugestão de que algo a gente precisa trabalhar. Note, Jacó, eu vou contar uma coisa que é engraçada, mas tem um fundo de verdade, não é só piada, não. Eu contei isso numa palestra. Eu perdi meu HD, onde tinha boa parte das lives, das palestras que eu tinha feito em 2 meses. Eu fiquei desnorteado. Eu fiquei assim... eu fiquei assim um tempo assim desnorteado. Eu perdi um HD. A morte é perder o corpo. Então eu fico pensando, eu fico raciocinando sobre isso. A gente eu falei isso numa live essa semana. A gente viaja para outro país e até a gente se adaptar a outro país. E olha que às vezes a gente demora e não se adapta, né? Porque tem língua, cultura, idioma, tem fuso horário, tem uma série de coisas que a gente vai se adaptando naquele país, até psiquicamente a gente começar a se integrar. E olha que mesmo assim eu conversava com uma pessoa do Reino Unido, da Inglaterra, por conta de um atendimento à distância, e ela diz, eu estou há mais de 10 anos aqui em Manchester e não consigo me adaptar à cultura britânica. Olha só, isso a gente está falando de uma viagem para outro país. Na morte, a gente perde a identidade corporal, CPF, RG, título de eleitor, né? A gente perde todos esses elementos que dão identidade a gente. O nome. Perde a chapinha. Perde o quê? As mulheres, a chapinha. A chapinha lá deve ser de outra natureza. Então, veja que escova progressiva, né? Tudo isso. Então, quer dizer, esse senso de identidade a gente perde de tal forma que se a gente não se habituar a pensar também em termos espirituais, né? Claro, não é viver uma vida alienada e não viver a vida na Terra, a vida encarnada, não. Mas reservar um espaço. Quem é que não pode ter 10 minutos, 15 minutos para refletir sobre a espiritualidade? Isso vai habituando o nosso psiquismo, né? Vai habituando esse psiquismo para que a gente faça a viagem, a passagem, sem sofrimento, sem choque. Para não ficar naquela coisa que André Luiz ficou, né? Passando vergonha, que Filomeno de Miranda, de vez em quando, fica irmão Jacó, no Seu Xará, no Voltei, né? E assim por diante.
de não saber nem se movimentar no mundo espiritual, né? Como aconteceu com o irmão Jacó. Irmão Jacó, em um momento lá, pensou e teve um certo ciúme de uma outra pessoa que estava mais iluminada que ele. E todo mundo via ele pensando, porque irradiava, porque não tinha mais o corpo. Porque o corpo nos esconde, né? Aquilo que eu penso, aquilo que está dentro de mim, fica disfarçado, graças a Deus. Nem todo mundo vê as sombras que eu carrego. Mas a desencarnação retira, né, esse esconderijo, né? E eu me revelo como eu sou, né? Então, o ideal é que a gente fosse treinando, né? Um treino que é um treino que pode ser um treino saudável, não um treino. O treino do Evangelho no Lar, o treino de palestras como essa. Por isso que eu parabenizo você na escolha do tema. Eu acho que foi muito feliz a gente abordar um tema desse nesse momento, né? De luto, de perda. E uma coisa que eu tenho percebido especificamente nesse período de pandemia. Se eu estiver falando demais, me corte, viu, Jacó? Não, conclua seu raciocínio. Nesse período de pandemia, eu percebo o seguinte: a gente está vivendo uma coisa que até, digamos assim, superou as profecias de alguns teóricos. Tem uma teórica que eu gosto muito, uma estudiosa que eu gosto muito, que ela previu uma coisa e está acontecendo o contrário. Ela previu que esse recuo para casa, esse isolamento social, ia fazer com que a gente ficasse mais insensível aos espaços públicos, ao que é do público, se restringisse de tal forma que, digamos assim, fosse mais para o espaço doméstico e ficasse mais indiferente ao coletivo e ficasse mais preso aos meus, à minha família, ao que é meu e assim por diante. Por incrível que pareça, as redes sociais e antes, o que é que a gente fazia? A gente levava o privado para o público, né? Nunca o nosso privado esteve tão exposto no público por conta das redes sociais, né? Nunca a linha de privacidade e de espaço público foi rompida, né? Porque tudo que era privado a gente publicava, etc, aquela coisa. E aí, agora, a gente está tendo também, não que isso seja negativo, eu não estou dizendo que é negativo. A gente está vendo um outro movimento que é o público indo para o privado, que é home office, trabalho em casa, tudo em casa. E por incrível que pareça, Jacó, o que eu tenho visto é o seguinte: esse distanciamento e essa vida mais assim miniaturizada, né, no sentido social, mais com os nossos, talvez por conta de haver um tema geral para a humanidade toda. Nunca a humanidade toda viveu um tema como esse, ainda que cada um esteja passando da sua forma, mas é uma preocupação coletiva. De alguma forma, a gente compartilha coletivamente das mesmas preocupações. O que é que tem acontecido? O que é que tem suscitado de curioso para mim é o seguinte: que a gente está tendo mais empatia com quem está distante. Os vínculos perto da família têm gerado mais empatia com quem está distante. Japão, Espanha, China, Estados Unidos, Itália nunca estiveram tão perto, né? Todas essas ocorrências nos tocam. Por quê? Porque a perda de um ente querido ou de alguém querido na Espanha nos toca em relação à nossa própria possibilidade de também falecer, de também não sobreviver a essa pandemia. Então, por incrível que pareça, essa privatização doméstica tem gerado maior empatia para com os distantes. E eu acho que está aí um dos caminhos. A gente também exercitar a empatia. A gente também exercitar o bem em relação ao próximo. Eu acho que a dor do luto, a dor da perda, a dor da saudade vai diminuir quando a gente começar também a se solidarizar com outros que estão perdendo também, que estão vivenciando perdas também, que estão enterrando também os seus mortos, se é que estão enterrando, como eu falei, por conta das limitações pelo Covid, né? Então isso é interessante também, né? Sim, sim. Vamos passar então para os comentários aqui do pessoal, fazer um bate-volta aqui rapidinho. Abdon está perguntando o seguinte: essas pessoas que deixaram a Terra por causa desse vírus, tem alguma relação com débitos, resgates? Vou falar rapidinho e passo para você, viu, Flávio? Porque tem outros aqui. Abdon, eu entendo, e isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Escolha das Provas, tem um capítulo lá, massa sobre isso. A gente não escolhe os detalhes da nossa reencarnação, a gente reencarna tendo planos gerais. O que acontece aqui depende muito de nós também, né? Porque a gente tem a mania de pensar assim: era a hora, né? Tinha que ser assim.
ou não. Se eu fui uma pessoa descuidada, né, não mantive o meu distanciamento correto, não fiz minha higiene de maneira correta, fui displicente, contrariei todas as recomendações médicas sobre o assunto, eu procurei isso. Não era para eu ter morrido necessariamente disso, né? É lógico, na nossa reencarnação, porque estamos vivenciando isso, há uma grande possibilidade da gente saber que no período em que estaríamos encarnados, passaríamos por uma pandemia, né? De cunho, de repercussões aí globais. Mas não no detalhe, ó, você vai morrer, Flávio, no dia 17 de julho de Covid, sem respirar, imagine, né? Mas diga aí, comente também, meu amigo. Não, eu acho que eu não tenho muito a comentar, não. Você deu uma resposta que eu acho que é bem econômica, sintética. Eu só acrescentaria que, de fato, o seu exemplo é bem didático, né? Se eu me coloco em risco, etc., eu posso sofrer isso, eu posso ser sujeito a isso, né? Claro que, por outro lado, a gente tem pessoas que nem saíram de casa e, de repente, se contaminaram, né? E aí a gente tem a outra ocorrência, né? A gente tem pessoas que, sei lá, idoso de 90 anos, que, de repente, se recupera da Covid e sai. E a gente tem menino de 15 anos e que evolui de uma forma surpreendente, agressiva e desencarna. Quer dizer, tem circunstâncias aí pessoais. Se eu não me coloco em risco, o vírus me alcança, eu não colaborei para aquilo, pode ter um propósito ali. Não necessariamente porque estava programado, como o Jacó disse, para tal dia, né? Mas pode ter necessidades evolutivas naquele sentido. Mas, se eu me coloco em risco, de fato tem a ver com escolhas minhas. Até nossas predisposições genéticas, né? A gente tem ali um conjunto que, olha, eu tenho mais ou menos propensões para, sei lá, ter problemas cardíacos ou insuficiência no meu sistema imunológico, uma imunossuficiência. E a gente pode caminhar aí e talvez requerer de nós uma atenção, um cuidado maior, né? Mas, enfim, reencarnação é um tema tão abrangente que se a gente for falar aqui da outra live. Camila, perdi meu pai por morte súbita. Tem 2 meses. Estou devastada. Às vezes tento mudar o foco, porém a dor é insuportável. Poxa, Camila, que triste, né? A gente perdeu um pai, mas veja, como o Flávio falou aí no início da live, procure ver aí, né? Quantos anos vocês viveram juntos e quanta coisa boa foi construída junto. A oportunidade de vocês dois conviverem aqui e de ele ter sido seu pai, né? Os laços espirituais vão permanecer, né? Vivencie seu luto, tenha saudade, mas também ore e diga que está tudo bem, procure estar bem também, na medida do possível, porque tudo isso faz parte. A morte também faz parte da vida, né? O que é que você pode dizer aí, meu amigo Flávio? Eu me solidarizo também, como você, né? Eu me solidarizo até porque ninguém vai sentir conforme você sente, né? Quem está de fora, eu mesmo tenho um pai ainda encarnado, então eu não sei o que é que você está passando. Mas, de fato, se afundar no desespero também não vai adiantar de nada. E o ser querido que ainda está despertando no além, no caso, o seu genitor, vai ver a situação, como eu falei, pode se amargurar mais ainda. Nunca você vai deixar de sentir a falta de seu pai, cuja relação era muito significativa para você. A falta, a saudade, mas é claro que essa saudade e essa dor vai diminuir e vai se tornar uma dor ressignificada com o tempo, uma dor que, como eu falei, inicialmente é esse choque que você está vivenciando. Depois, você pode até gerar umas minhocas na cabeça e achar que você poderia ter evitado alguma coisa. E não poderia. E depois, no futuro, o mais doloroso é o dia a dia, o cotidiano sem ele. E você, em alguns momentos, se vê fazendo coisas que você fazia com ele. Com o tempo, essa dor angustiante vai diminuindo, mas a falta sempre vai haver. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas vai se tornar algo mais tranquilo, mais ameno, especialmente se você, aí sim, exercitar a ideia de que ele continua vivendo, de que ele se comunica psiquicamente com você e que ele está lhe acompanhando e observando para além do campo físico, né? Eu me lembro de Arnaldo Rocha, Jacó,
que quando ele perdeu Mei, que era a esposa dele, ele tinha alguns meses de casado, eu acho que não chegava nem um ano de casado, ele tinha 23 anos, eles 24, aliás, ela 23, não, ele 23, ela 22 anos, e ela morreu de uma morte dolorosa, por hemoptise, vomitando sangue de maneira súbita nos seus braços, né? E ele disse que pensou em suicídio, ele era lutador de jiu-jitsu, treinava em academia, ele disse, eu começava a provocar as pessoas na rua para ver se alguém me batia, e eu matava alguém, ia para cadeia, alguém me matava. Até que eu esbarrei num homem, que eu olhei para ele, mas eu tive tanta pena que eu queria dar uns bofetes nele, mas era um matuto, uma pessoa que até me deu pena. Ele começou a recolher os papéis no chão, que eu esbarrei, caiu, e aí, quando ele se levanta, ele passou a mão pelo meu rosto e disse assim, Naldinho, meu filho, era Chico Xavier, Naldinho, meu filho, nossa Meimei tá aqui, tá dizendo que é aniversário de casamento de vocês, pega a identidade que você tem na sua carteira, dentro da carteira de identidade tem uma foto dela que eu quero ver, ela tá me pedindo para eu ver a foto dela, uma foto quando ela era bem nova, que conheceu você. Ele desabou, e aí a partir daí começaram era o tempo das materializações de Chico, né? Então Meimei aparecia materializada, ele dizia, eu agarrava ela materializada mesmo, enchia ela de beijo, o Chico Xavier ali, as comunicações. É claro que nem sempre essa possibilidade vai haver para a gente, né? A gente vê as experiências dos outros também para nos confortar. Mas, como eu falei, exercite a oração, etc., que você vai ter sinais da presença dele quando o seu pai já estiver em condição de se comunicar ou de se aproximar de você. Valdete está dizendo, né, que tem espíritos que sentem dificuldade de se adaptar, tanta dificuldade de se adaptar na vida espiritual, que as celas mediúnicas nos mostram tanto isso. E é verdade, né? Quanto a gente não se prepara para o desencarnar, para a morte, né? Para a verdadeira vida, na verdade. Né? Quanto a gente se apega tanto aqui às coisas materiais que a gente tem dificuldades, como você relatou, Flávio, em sua fala aí, uma pessoa aqui mudou de um lugar para o outro, está há 10 anos e não consegue. Né? É verdade. Quer tecer algum comentário? É verdade, Jacó. Essa adaptação é uma adaptação que muitas vezes pega o espírito de surpresa porque ele não se habituou durante a vida física, né? Filomeno de Miranda por Divaldo costuma dizer que a morte é a falência dos órgãos, mas desencarnar é se libertar da carne. Há espíritos que morrem, mas não desencarnam, porque ficam presos ainda às ideias terrenas, às ideias carnais, né? Então, é aquela ideia daqueles filmes Sexto Sentido, aqueles filmes que a pessoa vai, deita na cama, senta na mesa para comer, como se acreditasse estivesse encarnado. Muita gente me pergunta, mas como é isso? Ele não percebe que... não percebe. Imagine você que sonha e não sabe que está sonhando. É como se ele vivesse num sonho constante. Então ele não tem uma clareza total da ocorrência. Isso demora, né? Por conta de estar mergulhado nos vícios ou nos hábitos muito terrenos, né? E se for uma pessoa muito sensualista, o que é que eu chamo de sensualista? Sensualista aqui não tem nada a ver com o caráter sexual, não. Sensualista tem a ver com uma pessoa dos sentidos, uma pessoa hedonista que vive apenas para o gozo de qualquer natureza, né? Para o prazer apenas material, né? Para a posse. Então, esse indivíduo tem muita dificuldade, tem dificuldade de se libertar da matéria, se apegou tanto à matéria que da matéria tem dificuldade de se liberar. Essa é a ideia, né? Então, porque a gente é, após o corpo, aquilo que a gente cultivou dentro da gente, né? No nosso mundo íntimo. Daí Jesus falou que onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Coração, verdade. Então, ela está dizendo que é o seguinte, na teoria é muito simples. Hoje consigo ver como uma viagem e que logo estaremos todos juntos, mas na prática é bem difícil e doloroso. E a doutrina, com muita dedicação e estudo, de cada um, Aí faltou. Tá aqui. Nos traz esta segurança, este conforto, esta compreensão mais sólida. Verdade, Tâmara. Eu costumo dizer quando a porca tosse o rabo, né? Quando é na prática, é na carne com a gente, quando é o convite para a gente colocar na prática aquilo que a gente teoriza, a gente olha assim, parece um abismo grande, né? Mas as coisas...
quando a gente é criança, né? Quando a gente começa a aprender a andar, a gente acha uma coisa impossível, coordenação motora, um pé na frente do outro, equilíbrio, mas hoje a gente anda e nem se dá conta. Quando a gente realmente começar na prática, mesmo o exercício ali, a gente consegue, a gente chega lá. É porque no nosso caminhar evolutivo a gente está dando os primeiros passos. Quando a gente conseguir aí se aprumar e aprender a andar, daqui a pouco a gente está correndo, né? É verdade. A Aline está dizendo, isso é cruel, ser tirado dos familiares, se despedir dos entes queridos que partiram. Deve ser sem se despedir, né, Aline? Ser tirado dos familiares sem se despedir dos entes queridos que partiram. Pode comentar, Flávio, por favor? Sim, Aline, né? Foi a Aline. Essa sensação da perda de esses queridos, como eu disse, os espíritos costumam dizer, há uma mensagem até de Emmanuel, eu até aconselho essa mensagem, chamada Ante os que Partiram, da obra Religião dos Espíritos, uma mensagem lindíssima, que ele fala, aliás, que os espíritos são quase unânimes em dizer que uma das dores mais fortes é realmente a partida de seres queridos. De fato, é uma dor que merece o nosso maior respeito, o nosso maior carinho. O luto deve ser respeitado, o processo de luto deve ser respeitado. Os indivíduos devem ter o seu tempo, cada um o seu tempo, no seu ritmo. É óbvio que se o indivíduo está evoluindo para um adoecimento psíquico que vai além do luto, desenvolvendo, por exemplo, um quadro depressivo ou até psicótico, aí sim precisa de intervenção inclusive terapêutica. Mas, de maneira geral, genericamente falando, a dor, o luto, a tristeza, são fenômenos que são respostas naturais. Eu acho até mais estranho o sujeito que está no enterro, por exemplo, da morte de uma mãe, de um pai, de um filho, e está cumprimentando todo mundo, está abraçando todo mundo. É ele que está consolando as pessoas que estão chegando. Tenha medo. Esse indivíduo que faz isso, quase sempre ele vai estourar o luto lá na frente. E quase sempre com características mais violentas. Então, é saudável e é uma resposta esperada o sujeito chorar, o sujeito sofrer, e o sujeito ter o seu tempo, o seu ritmo de processar esse luto, que é o luto de compensar, se é que compensa, a falta do ser querido, internalizando, digamos assim, os aspectos positivos e a lembrança. É como se o afeto se tornasse uma memória significativa e, ao mesmo tempo, a expectativa, no caso dos espiritualistas, expectativa do próximo reencontro, de um futuro reencontro que vai se dar. Ter em mente que esse reencontro vai acontecer. Ter em mente que todos nós passamos por isso. Muitos de nós perguntamos, por que eu? E eu costumo dizer, e por que não eu? Afinal, todo mundo desencarna, né? O parente do vizinho, o familiar de alguém. Aí, quando acontece com a nossa família, com o nosso ente querido, a gente acha que Deus está se vingando. Tem gente que fala, né? Deus se vingou de mim, a vida está me castigando. Como assim? Na verdade, é inevitável, o que não quer dizer que a gente não sofra. Mas é necessário que a gente também reflita que com todos acontecem, todos passam por luto, né? Todos viverão ou já viveram algum episódio de luto, né? E o luto também Você falou isso no início, Jacó. O luto é um dos elementos que fazem parte do cardápio da vida.